Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, meu Deus, gravei aqui não sei quantas vezes, não gravou, agora tá gravando. Bom, enfim, eu quero que a paz do Senhor Jesus realmente chegue até vocês, gente, que vocês conheçam o Senhor Jesus um pouco mais, sabe? Um dia alguém falou para Jesus, né? Ah, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Você está falando do Pai, aí está falando de Deus, né? Deus o Pai, e a gente não está vendo Deus, cadê Deus? A gente não está vendo. Então Jesus falou. É, Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês, né? Convosco. Vocês não me conhecem. Né? Quem vê a mim vê o Pai. Nós somos um, né? E hoje, nós, a igreja do Senhor Jesus, é um com Jesus. Jesus, eu costumo dizer, né? Que Jesus, um dia, ele fez uma oração falando com o Pai, né? Que ele tinha vindo a este mundo. E ele falou, Pai, aquela comunhão que a gente tinha antes, né? Deus, Pai, Jesus, né? Filho, só. O Espírito Santo ali também, tudo bem. Agora, ele veio de lá sozinho a este mundo, mas agora ele não volta para lá sozinho, ele volta com a sua igreja, que ele comprou aqui nessa terra, sabe? Então agora Deus olha para Jesus e sabe que ele agora tem essa igreja com ele, esse povo com ele, sabe? Então você é um corpo, você pertence a Jesus Cristo, você vai conhecer a Deus, que a Bíblia diz, né? Jesus falou, quem vê a mim vê o Pai. E você pode ter intimidade com Deus, falar com Deus, conversar com Deus, através da pessoa do Senhor Jesus. Só através de Jesus Cristo, né? Com a atuação aí do Espírito Santo. Sabe, gente? Não é outra idolatria, outra coisa, não, que isso provoca a ira de Deus, tá? Provoca a ira de Deus, né? Muito bem. Agora, eu gostaria mesmo de ler aqui em livro de João, capítulo 2, que diz assim: As bodas em Caná, a água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Aqui, gente, só nesses versos lidos aqui, claro que tem todo um contexto aí que a gente precisa analisar, ler, meditar. A gente sabe que a festa lá, os casamentos, duravam 7 dias, né? Se fala memória? Pois é. Então, e aqui, por esse motivo, né? Não havia mais o vinho. Acabou, né? Acabou com... Mas o que eu quero frisar aqui nesse momento é o seguinte: não é simplesmente ter vinho e ter acabado o vinho. Não, não é isso. Eu quero trazer, tem uma coisa tão profunda aqui, gente, nessa leitura aqui, que é assim, por exemplo, lá no verso 3, no verso 5 do capítulo 2, você observa que a mãe de Jesus está incentivando a pessoa a obedecer a Jesus. Né? O que foi que lá atrás Samuel disse? O profeta Samuel disse. O que ele disse lá atrás para Saul? Que Deus tinha rejeitado o que Saul estava fazendo. Rejeitou, ele falou: Já achei alguém que é segundo o meu coração, que no caso era Davi, né? Que também mais tarde aprontou muito e ficou muitas consequências, né? Mas Deus sabia de tudo isso já. Deus já sabia de tudo isso, né? Mas Deus sabe o que faz e o que fala, né? Então aqui é porque da linhagem de Davi nasceria Jesus também, sabe? É uma coisa muito interessante isso. Agora aqui, gente, como eu estava falando, a mãe de Jesus falou, incentivando os rapazes a obedecerem a voz de Jesus, o mando, o comando, a ordem suprema do Senhor Jesus, né? Porque ali, ó, tudo era novo, tudo era novidade, como sempre é, tudo era novidade ali. Por quê? Porque Jesus ele começou nessa hora. Nessa hora os milagres começaram a acontecer, sabe? Novidades, os inesperados. E isso acontece na nossa vida o tempo todo, as novidades do reino de Deus. A presença de Deus, gente, vou dizer que ela é até comprometedora. Você está com Jesus, você se prepara para muita coisa inesperada acontecer, sabe? De repente você, com a tua palavra, você vai curar, com a tua palavra você vai sentenciar, trazer uma sentença. A Bíblia diz que os juízes da terra irão onde estão ali os servos de Deus clamando, orando em comunhão com Jesus, sabe? Bom, tudo bem, até agora pode ser que você não tenha entendido nada, né? Mas se você está ligado,
Deus está te esclarecendo, ok? Então vamos ver aqui, a mãe de Jesus incentivou os moços, os serventes, a obedecerem. E como eu tinha falado, o profeta Samuel lá atrás falou para o Saul que Deus não tem prazer em sacrifícios. Para que ele quer sacrifício, Deus? Para quê? Entendeu? Ele quer obediência. E às vezes, só que eu vou dizer uma coisa, às vezes a obediência também, ela leva a ser um sacrifício, tá? Leva a ser um sacrifício. A obediência que está fazendo, sendo obediente, então ali vai levar você, mas o primordial não é sacrifício nenhum. É obediência. Então, se você está andando naquele caminho da obediência, o sacrifício vai se tornar até suave. Pode ser penoso, mas você vai dividir a sua carga com quem? Com Jesus. Tá? E, aliás, eu gostaria até de dizer aqui, misturando aqui um pouco o assunto, dizer que quando Jesus clamou lá no jardim de Getsemane, quando ele estava clamando lá, porque esse assunto aqui está ligado, tá? O que eu estou falando. Quando ele fez aquele clamor lá, pedindo ao Pai, né? Pai, se possível, passe de mim esse cálice, sem que eu beba, para ti tudo é possível. Se você quisesse arrumar uma maneira que eu não preciso passar por, né, por toda aquela provação, ali, tentação, aquele tipo de coisa que ele passaria, se o Senhor quiser, o Senhor pode arrumar uma maneira. Nada para ti é impossível. Mas também tem uma coisa, falando para o Pai, né? Olha, faça a tua vontade, tá? Eu estou falando assim, mas seja feita a tua vontade. Sabe, gente? E Jesus tinha ensinado isso para os discípulos, né? Ele falou na oração do Pai Nosso, ele ensinou isso. Agora chegou a vez dele falar isso também, né? Então ele vai, aí o que o Pai fez? O Pai deu um jeito para ele não passar aquela luta toda? Não, o Pai enviou um anjo para assisti-lo, para confortá-lo. Eu já falei sobre isso aí em 2 conteúdos, eu acho, né? Não me lembro. Então, o anjo estaria ali que Deus havia enviado para estar com Jesus naquele momento tão doloroso, né? Tão penoso, mas o anjo não ia tomar as dores de Jesus, não. Ele ia trazer um conforto para Jesus, que já é alguma coisa. Tudo que Deus faz já é alguma coisa, é coisa interessante, entendeu? Porque imagine você está passando uma luta, eu já falei sobre isso, você está passando uma luta, aí, qualquer tipo de luta que você estiver passando, aí vem aí o adepto do inimigo começa a colocar um monte de coisa na tua cabeça, veja lá o que você fez, hein? Ó, Deus não erra não, hein? Você está passando essa luta aí? Não sei não. Não aconteceu isso com Jó, né? Com Jó aconteceu isso. Os amigos dele, né, falaram poucas e boas para ele, né? E Deus não se agradou de nenhuma daquelas palavras, gente. Deus não se agradou, não. Os amigos queriam... Sabe quando você... Ai, meu Deus. Queriam... Como se eles quisessem passar a mão na cabeça de Deus, para ficar do lado de Deus, e Deus vê que eles estão bonzinhos, estão do lado dele, ajudar a condenar Jó. A jogada é muito suja, ridícula, né? Então, o que aconteceu? Porque eles falaram, ó Jó, Deus é muito justo, Deus é muito bom, Deus é e tal... Se você está passando por isso aí, você fez alguma coisa. Eu não sei o que não. Ah, mas se você está passando por isso, você fez alguma coisa. Entendeu? E no final Deus fala, eu não gostei dessas palavras dos teus amigos não. Entendeu? E Deus falou com eles mesmo pessoalmente. Olha, gente, eu vou falar uma coisa agora. Às vezes há necessidade de próprio Deus falar com os teus inimigos. Aí você vai falar assim, mas a gente não tem que ter inimigo. Realmente não tem que ter, mas às vezes tem. E Deus precisa falar com os teus inimigos, e de repente os teus inimigos vão ser bênção na tua vida, né? Mas se for coisa contrária também, Deus precisa falar diretamente com eles. E Deus sabe fazer isso, tá? Muito bem. Então, Deus falou com eles lá. Vocês vão levar aí o sacrifício lá para eles, para o meu sacrifício, para mim, e Jó é quem vai fazer a oração, porque eu não quero nem ouvir a voz de vocês. Me irrita. Sabe quando você detesta alguém que o crente não deve ter isso? Mas às vezes a pessoa, o ser humano, dá lugar a isso e começa a ter ódio de um, de outro, de todo mundo, até de si próprio, se bobear, né? Então, aí o que acontece? Como eu ia falar, meu Deus? Então, até a voz. A voz também, né? Deus falou isso, eu não quero ouvir. Deus falou isso, eu não quero ouvir a voz dos teus amigos. Manda eles fazer um sacrifício aqui, mas nem fale perto de mim. Como se falasse assim, entendeu? Porque Deus falou que queria ouvir só a oração de Jó. Então, é como se ele falasse, eu não quero ouvir a voz deles, não quero. Manda liberar o sacrifício. E aí Deus, então, né, trabalharia de uma maneira tremenda. E Deus falou, e você vai orar a mim, para que eu não trate os teus amigos como devo tratar. Entendeu? Então, aí Deus deu como dizer assim, meu Deus? Deus deu toda a dica ali de livramento para todo mundo, né, gente? Porque o Jó também já estava, no final, ele já estava
tão agoniado que ele já, meu Deus, as forças dele estavam se esvaindo. Ele já não estava mais suportando não, Jó. Ele estava já com arrogância, um pouco de arrogância. Então Deus falou, Jó, começa a ditar as ordens aí para mim, porque eu vou te obedecer. Começa a ditar, o que você está falando aí é coisa que eu tenho que falar e você que está falando. Então começa aí, né, a ditar as ordens que eu vou te obedecer. Tá? Você é Deus e eu sou teu servo. Vai, fala, começa a falar. Então ele cai em si. Ele fala, meu Deus, eu me lanço no pó e tal. E se arrependeu, porque aquela palavra está começando a falar. Mas isso é no final. Tem gente que está no começo, né? E já está, meu Deus, falando um monte de coisa que vai entristecer o Senhor. Mas, gente, muito bem, é que essa palavra leva, o que eu estou falando agora, tem a ver com isso aqui. Por quê? Porque quando diz aqui assim, olha, e foi também convidado Jesus e seus discípulos a tratar para as bodas. E faltando o vinho, sua mãe disse-lhe, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então, isso que eu falei aqui, que eu li aqui, quer dizer o quê? Não é simplesmente dizer que faltou o vinho, gente. Não é só essa simplicidade aqui que a gente vai meditar e entender que seja só isso não. Tá? Aqui, primeiro, você precisa entender a posição da uva. Porque o vinho é extraído, a uva é tirada da uva, né? Você é para pisotear a uva, maltratar. É uma violência contra essa fruta, sabe? Para extrair dali o vinho. Você está entendendo? Muito bem. Então isso aí não é novidade, você também já sabe. Mas também eu quero dizer o seguinte. O vinho ali, ele simbolizava o quê? O sangue de Jesus que seria derramado lá um pouco mais adiante na cruz do Calvário. Ele já sabia disso, que o cordeiro seria imolado, que aliás, o cordeiro de Deus foi imolado desde antes da fundação do mundo. Antes de tudo, o cordeiro já estava pronto. Gente, tem coisa, eu vou dizer para você uma coisa, tem coisa em nossos dias, nesta vida, que já está pronto. Ah, mas eu não estou vendo nada. Já está pronto, sabe? Aí eu estou vendo tudo acontecer ao contrário. Paciência, já está pronto. Deus já bateu o martelo, já está feito, no conceito de Deus já está estabelecido. Vocês estão entendendo? Tem coisa que é assim. Todo mundo começou a assistir Jesus ali, na cruz do Calvário, sendo pregado, maltratado, tudo. Mas o Cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. E aconteceria a ressurreição, sabe? Já estava pronto. Só faltava ali completar no presente. Porque no passado já estava feito já, para Deus já estava feito. Tem coisa que é assim, para Deus já está feito. Para a gente ainda não está, mas para Deus já está. E o que interessa primeiro é para Deus. Depois vai aparecer para a gente, sabe? Para nós, seres humanos, né? Muito bem. Então aqui, quando fala do vinho ali, então foi o sangue de Jesus que seria derramado. E Jesus, gente, sabe quando você sabe de uma coisa? Aí começa a ficar jogando um monte de indiretas, um monte de piadas. A gente faz isso, né? Eu, sinceramente, não sou muito chegada nisso não, gente. Gosto não. Mas tem gente que tem isso, né? Sabe de uma coisa e começa a jogar um monte de indiretas e tal, acerca de algum assunto, né? Por exemplo, aqui a mãe de Jesus, pode ser que ela já estava sabendo, porque se o anjo falou, quando ela ainda era recém-casada, né? O anjo falou que nasceria dela. Era recém-casada tipo noiva, não morava ainda com José não, tá? Mas já era comprometido com José, ela não podia agora namorar outra pessoa porque já estava comprometido, entendeu? Então o que acontece? Ali, quando o anjo fala para ela acerca de Jesus, seria o Filho do Altíssimo, que é o Filho de Deus, né? E falou outras coisas mais, né? E seu nome será grande, não sei o quê. Quando o anjo disse isso para ela, você acha que ela não se interessou em procurar saber acerca no profundo, porque falou do sofrimento. Quando o Simeão pegou ele no colo, né, no templo, ele falou acerca da espada, né, falou acerca do sofrimento dele, melhor dizendo, que ele passaria por um sofrimento terrível. Então é claro que ela começou a buscar isso. Tudo bem que naquele tempo ainda pode ser que o assunto estivesse assim meio vago na mente dela, né? Mas ela entenderia que ele ia morrer, que ele ia sofrer, que ele ia padecer, que ele ia morrer. Tudo bem que a mente, às vezes, gente, ela se recusa a aceitar aquela realidade, sabe? Mas no subconsciente dela, ela já sabia disso. Sabe, como eu falei ainda há pouco, o assunto podia estar ainda assim muito vago na mente dela. Mas o anjo, desde o momento que o anjo falou para ela já ia buscar fundo acerca daquele assunto, acerca do filho dela, né? Mas eu quero saber que história é essa. Ele vai passar por sofrimento. O Simeão falou, o Simeão estava no templo, né? Ele falou
que ele não morreria enquanto ele não visse o Cristo de Deus. E a gente sabe que está escrito, né, nas Escrituras que o Messias sofreria e não sei o quê. Ela ia buscar fundo, ela ia pesquisar, sabe, o máximo que ela pudesse, sabe, na pesquisa da época. Então, ela falou assim para Jesus: acabou o vinho. E todo mundo sabe que o vinho é tirado da uva, tá? E algumas pessoas também sabem que o vinho simboliza o sangue, né? Pode ser que dali o assunto foi mais forte e aí a gente entender que o vinho simbolizaria o sangue, né? Mas logo de cara a pessoa já entende isso também, que a uva vai ser pisoteada, sabe? Pisoteada, e dali vai se extrair o vinho. Então ela tinha isso em mente. Então quando Maria fala para Jesus acabou o vinho, para Jesus não foi um assunto simples, sabe? Ele sabia do sofrimento dele que ele ia passar, acerca do sangue que ele derramaria. Ele, gente, falou: gente, eu vim para esse momento. Mas é muito ruim quando você sabe que a pessoa está passando por uma luta e você fazer aquela luta ser mais dolorosa, sabe? Às vezes você tem uma dor de cabeça e você fala uma coisa que aquilo vai bombardear a tua cabeça mais ainda. Vai quase te levar à loucura por causa disso. Tudo bem que o evangelho também faz isso, mas o evangelho é o evangelho que cura, né? Que salva, né? Então, eu estou falando de um assunto medíocre, meu Deus, que você está com uma dor de cabeça, vem um assunto para te mais deixar dor de cabeça ainda, sabe? Então isso é muito desagradável, isso é ruim. Jesus passou por tudo isso, gente, sabe? Mas aqui a gente observa também o seguinte: quando Jesus fala para Maria, né, que tem eu contigo ainda não é chegada a minha hora, e ela fala aos serventes fazer tudo quanto ele vos disser. Por quê? Ela sabia que alguma posição, alguma solução viria de Jesus. E olha que ele não tinha feito milagre nenhum não, tá, gente? Mas pelo, como dizem por aí, pelo andar da carruagem, ela sabia que alguma coisa ia acontecer. Alguma coisa de extraordinária, como nossos dias hoje. A gente sabe que alguma coisa extraordinária está para acontecer. E a gente fala sobre o quê? Sobre o arrebatamento do Senhor Jesus, gente. Muitas coisas relacionadas ao arrebatamento, né, estão acontecendo aí, já de antemão, já como se fosse um pré-aviso, um aviso, né? Então aqui a mesma coisa aconteceu. Ali naquela festa, né, foi a solução. E o que me chama a atenção é o seguinte aqui. Eu já falei sobre isso em outros conteúdos lá para trás, muito longe, sabe? E lá atrás eu falei sobre isso. Eu fiz até um que tô com uma blusa vermelha, assim, sabe? Eu fiz. Então tem 2 vídeos. Eu fiz parte 1 e parte 2. Falei lá sobre isso, tá? Eu tô falando aqui também um pouquinho mais, tá bom? Em outro aspecto, assim. Então, aqui, o que me chama a atenção também é que gente, uma coisa muito interessante, que os rapazes, os serventes, eles fizeram o que Jesus tinha falado. Jesus falou: encher de água essas talhas. Eles encheram. E a mãe tinha falado: obedeça a ele, tá? Ou seja, fazer tudo o que ele vos disser. Então eles encheram de água. Depois Jesus falou: agora você pega essa água e entrega para o mestre de sala. Gente, olha aí, gente. Me diz aí se é fácil obedecer. Me diz. Peraí. O mestre de sala, ele não é nenhum bobo. O mestre de sala não é nenhum bobo. Se ele está ali naquela cadeira, ou mesa também junto, e ele é sua experiência para provar o vinho e ver que vinho é esse, se é um tipo de boa qualidade ou se não é, e eu vou levar a água para ele provar. Mas acontece que os meninos quase não tinham nem a outra alternativa. Por quê? Porque a mãe de Jesus estava ali, e era a mãe que tinha falado: fazer tudo o que ele vos disser. Então a responsabilidade ia jogar para a mãe. E ele ia falar: menino, o que é isso? Trouxe água aqui? Que história é essa? Você não está vendo que a água não tem nada a ver nesse sentido? Então ele diz: olha aqui, ó, eu estou fazendo o que ela mandou, olha aqui, ó, fala com ela aqui. Então, nesse sentido também, ele teria quase que sendo forçado a obedecer, né? E também poderia dizer: ó, tá vendo aquele convidado lá? Aquele convidado aí está chegando, explodindo aí, andando muita gente aí, aquele chegou aqui, ele, muita gente com ele aqui. Então, ele que mandou, tá? Não foi ideia minha, não. Então, assim, se torna até mais fácil obedecer. Por quê? Porque a responsabilidade de quem está cumprindo ali não era dele, era de quem mandou. Entendeu, gente? Então, os rapazes, mas deveriam estar assustados, perplexos, né? Eu vou levar, tá mandando levar, tô levando. Mas é igual um correio. Entrega uma carta aí. Que carta é essa? Ah, eu só tô trabalhando. Entendeu? Então, gente, aí o que acontece? Eles levaram, né?
e entregaram ao mestre Sala. Como eu disse ainda há pouco, não era um bobo que estava ali. Não, ele era uma pessoa entendida ali no assunto, sabe? Do provar o vinho, ver a qualidade do vinho. Porque existem vários tipos de vinho. A gente olha sempre como uma coisa só, mas não é, sabe? Aí o que acontece? O mestre Sala vai, prova o vinho, aí ele vai e chama o dono, no caso o noivo, né? E fala, olha, geralmente, eu não posso falar nesse assunto, geralmente as pessoas servem o vinho melhor, sabe? Aí as pessoas beberam e tudo, agora nem faz, não sabe discernir mais, também embriagado mesmo, porque muito vinho embriaga, né? Tô um pouco já embriagado, não faz sentido, não sabe qual é bom, qual é melhor, qual é ruim, qual é péssimo. E aí sim, eles dão esse vinho inferior, esse vinho que não é tão bom, mas você fez diferente. Você guardou até agora o melhor. Aí o dono, o noivo, ficou sem saber, sem entender que não foi ele que fez isso. Ele não tinha nada a ver com isso. Ele estava fora disso, aliás, entendeu? E agora imagina o rapaz também. Os rapazes também não podiam explicar. Que situação era essa? Eu só levei a água, só isso, eu só obedeci. Gente, vai ter um momento na tua vida que você, mesmo que você não entenda, você precisa obedecer. A obediência que vai fazer toda a diferença. Eu sei que eu estou falando. A obediência ao Senhor Jesus vai fazer toda a diferença. Tá? Você vai, como que é obedecer? Aí você vai pensar logo em um monte de sacrifício. Vou fazer isso, fazer aquilo. Obedecer a Deus. Comece a considerar a palavra do Senhor. As palavras do Senhor Jesus, que Ele diz. Né? Comece a avaliar a palavra, analisar, meditar. Não para criar contendas. O Evangelho não é para isso. Né? É para você vai se nutrir da palavra de Deus. Sabe? E coisas tremendas vão ser esclarecidas para você. Deus vai esclarecer para você coisa que não esclareceu para ninguém. Por quê? Porque para outras pessoas também Ele vai esclarecer uma coisa que não esclareceu para você. E assim, gente, o corpo de Cristo fica completo, sabe? Porque Deus tem a maneira dele de trabalhar e é incrível a maneira de Deus agir, sabe? Então aqui, o que nos chama a atenção é isso. Diz, lá no verso 11 diz que Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, tá? E manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Creram nele. Agora, entenda uma coisa, como diz a palavra do Senhor também. Eu já falei sobre isso no outro conteúdo aí. Que o diabo também, ele crê, tá? Ele crê. O feiticeiro crê, o evangélico crê, tá bom? O ateu, lá no íntimo dele também, ele crê. Todo mundo crê. Agora, tem uma coisa. O diabo crê que estremece. Eu já falei sobre isso. Mas ele não obedece. E para Deus, o que marca ponto aí é a obediência a ele, gente. Às vezes a obediência, fala assim, meu Deus do céu, como que eu obedecer a Deus nesse sentido? Mas é necessário a obediência, porque o reino de Deus é feito com obediência, sabe, gente? Então aqui a gente pode analisar esse texto aqui, que fala da água feita vinho, né? E, não, como eu já disse aí, não era apenas vinho, não era apenas uva, porque Jesus sabia o que ele ia passar na cruz ali, dizer para o Senhor que ele foi moído. Falou lá, através do profeta, né? O profeta Isaías falou que ele foi moído pelas nossas transgressões. Porque quem era para estar lá, era eu, era você, naquele sofrimento. A pessoa ia ser moída ali e não ia adiantar nada. Porque o nosso sacrifício seria todo vão. Porque todos nasceram já embaixo da condenação de transgressões, sabe? Jesus não. Jesus veio como uma pessoa perfeita de Deus, né? Para sofrer e assumir o nosso lugar de condenados, tá? Aí alguém pode dizer, eu sou bom mesmo, não fiz nada não mereço condenação. Como assim? Ele já nasceu na condenação. Então Jesus veio para fazer o resgate, tá? É necessário que haja um resgate feito por Jesus. Por isso que essa palavra está chegando até você, tá bom? Deus tem propósito na tua vida, Deus tem coisas tremendas para realizar. E se você está passando por algum sofrimento aí, entenda que quem deveria reclamar de tudo era Jesus, não eu, não você. Imagina se eu ficar de lamúrio reclamando, meu Deus, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Essa pessoa é cada um, gente. Medite nessa palavra e entenda uma coisa. Se Deus falar para você fazer uma coisa como falou para o servente, leve essa água lá para o mestre Sala. Ali eu não sabia o risco que ele podia correr por causa disso. Porque estava levando a água quando era para levar vinho. Eu vim aqui para provar o vinho. Eu não vim para provar a água, provar o vinho. Mas Jesus mandou levar a água.
Então, nesse caminho, nessa trajetória, de onde Jesus estava até o mestre-sala, algo aconteceu. Sabe, gente? Algo aconteceu. Deus um dia, ele passou saliva, né? Passou a saliva dele com lama do chão aí, lama, e passou na vista do cego que ele não enxergava. Passou na vista dele ali, né? E depois Jesus falou, vai e lava-te no tanque de Siloé. Tem que ser onde eu estou falando. Então ele foi lá e lavou. E quando ele lava, eu estou vendo, eu estou enxergando. Pois é, ele obedeceu. Porque se ele não obedecesse, como eu falei outro dia no conteúdo aí, porque se ele não obedecesse, até hoje, ele não sabia que ele poderia enxergar. Sabe? Porque às vezes a gente retarda muita coisa de Deus. Um dia Deus falou para Moisés, assaz, demorou muito aqui nesse monte. Você demorou muito aqui. Entendeu? Deus falou isso. E olha que a gente, às vezes, tipo, por exemplo, Deus, o caminho, como é que fala mesmo? Para Deus 1000 anos, como um dia, são como um dia como 1000 anos, né? Então, para Deus é assim. Mas quando Deus fala que uma coisa vai ser daqui a 1 ano, é daqui a 1 ano, tá? Não vai dar certo se é agora. Ou se ele fala que é agora, é agora. Ah, daqui a 1 ano, então, já vai estragar tudo. Então, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E nós precisamos entender o tempo de Deus, né? Porque o nome de Deus também é já, né? É já. Hoje, ele já é em tua vida, o Senhor Jesus. Deus enviou Jesus, tá? Ele virá com poder e grande glória, mas é para o arrebatamento. E hoje ele se faz presente através do Espírito Santo. Então, olha aqui. A mãe de Jesus deixou esse conselho para os moços, que era para eles obedecerem ao Senhor Jesus. E ela também seria uma serva do Senhor, estava pronta para obedecer ao Senhor Jesus, né? Gente, olha, é só isso que eu quero falar. Eu já tenho esse conteúdo aí falando sobre esse assunto, mas a palavra de Deus pode falar quantas vezes quiser, o mesmo assunto, o mesmo tema, que o Espírito Santo sempre vai trazer novidade para cada um de nós. Eu quero que vocês fiquem todos com Deus, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção aí e meditem melhor. Eu estou falando onde eu li, tá bom? Eu li em São João, capítulo 2, tá bom? Fiquem com Deus e meditem vocês mesmos, porque o Espírito Santo vai falar o que eu não falei, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigada, até o próximo conteúdo, gente.